Boa noite, Maker. Boa noite com emoção. O primeiro dispositivo não entrou na live. Gerar o plano B. Faz parte da vida. Muito, muito, muito boa noite. Então, hoje nós temos um tema que interessa para a maioria das pessoas, especialmente os que vão viajar. Viajar, comer bem e controlar o peso. Como aproveitar sem culpa e sem exageros. Então, como sempre, a gente pede para você gentilmente pegar aí eu digo, seu polegar aí no aviãozinho do lado direito e mandar convidando várias pessoas. Como eu sempre digo, multiplicar o bem faz muito bem. Tá? Eu já Então, estou fazendo isso. convide e multiplique o bem-estar, multiplique a vitalidade, multiplique uma vida plena para as pessoas. Então, Esse vamos lá. tema é importante porque muita gente viaja, muita gente está fazendo o processo de emagrecer e aí quando falam em viagem, quando eu voltar da viagem eu faço, mas você aqui vai aprender como, com algumas estratégias, você curtir a viagem e ainda emagrecer. Eu vou te dizer como, porque eu já fiz e não precisa escolher uma ou outra, né? É curtir a vida, é fazer o que você gosta e aproveitar a viagem. Esse é o tema de hoje. E aproveite e convide as pessoas. Eu já estou fazendo essa ação aqui, compartilhar o bem, né? Faz bem para todos. E olha, isso que o doutor Ricardo falando é 100% verdade. Nós já viajamos pelo mundo e teve, teve vezes que a gente ganhou peso, mas teve vezes que a gente não ganhou peso. Fazendo ou não fazendo o que a gente vai contar para vocês hoje, inclusive para quando você quiser rever, você vê a gravação por aqui, no Instagram do Dr. Ricardo, ou no meu, ou então pelo YouTube. Tá? Você pode pedir também a gravação no YouTube. Geralmente, em até 48 horas a gente publica. Tá? Então, Ricardo, aliás, antes, você que já entrou, já começou a entrar a gente, escreva aqui no chat, agora ou daqui a pouco, qual foi o lugar que você mais exagerou na comida. O lugar que eu mais exagerei na comida foi num cruzeiro de uma semana. E o lugar que eu menos exagerei foi também em um outro cruzeiro de uma semana. A gente tira férias, viaja, às vezes a gente exagera mesmo. Tá? Então é por isso que a gente decidiu fazer essa live agora em julho. É, realmente acontece que a culpa depois das férias é essa, né? E é comum, mais comum do que muita gente pensa, porque a pessoa já está em um processo de emagrecimento, então aparece ou programam ou planejam umas férias e fala, eu vou chutar o balde, depois que eu voltar eu faço tudo de novo. Só que existem alguns nuances nesse voltar de novo, que às vezes não compensa e às vezes o ganho é pior ou maior do que fazer a escolha entre viver e aproveitar a viagem e emagrecer. E vou te dizer, com algumas estratégias simples, você pode aproveitar a viagem e manter o controle do processo. Pois é, Essa é porque uma o das que é que coisas que a gente vai realmente ensinar. faz engordar? O que é que realmente faz engordar? Olha, muitas vezes o que faz engordar é você está mantendo uma rotina durante um período, aí você viaja e desregula toda a rotina. O café da manhã é exagerado, o petisco durante o dia. Ainda pensa que estar viajando é ficar de boa na lagoa, como falam aqui na Bahia, ou seja, sem fazer exercício, sem se movimentar, sobremesa em todas as refeições, bebida alcoólica, poucas horas de sono, e tudo isso leva a pessoa a aumentar em uma viagem de uma semana, 15 dias, o triplo e às vezes até mais do peso que tinha eliminado.
Esse é um problema comum, né? E aí a pessoa pensa, ah, depois eu compenso. Só que esse depois compensa quando ele percebe ou ela percebe o estrago que fez, desanima e essa compensação nunca acontece, na maioria das vezes. Eu entendo. E, na verdade, é um ajuste mental, um ajuste de mentalidade. Aproveitar não significa exagerar. Eu posso aproveitar, desfrutar e, inclusive, os grupos alimentares, que depois a gente vai falar, comer de acordo com o que seja realmente útil para nós também. A mim que quando tu fizeste a pergunta para as pessoas aqui que estão nos assistindo e quem vai assistir na gravação de quem lembra uma viagem ou qual comida exagerou que fez engordar, eu lembro que todas as minhas viagens, até 2016, todas as viagens que eu fazia, a minha terra natal, eu sou de Cuba, eu sempre voltava com 2, 3 quilos a mais, porque eu adoro doce, sobremesas para mim é o talão de Aquiles, porque eu gosto muito. E também em outras viagens para outros lugares eu também aumentava de peso. Lembro dessa última viagem a Cuba, em 2016, que eu até reservei um hotel 5 estrelas com tudo pago, aquele resort como é, todo incluído, né? Bebida, comida, tudo, as refeições que você pode imaginar. E aconteceu o seguinte, eu já estava treinando o meu protocolo de transformação corporal, treinando o meu corpo, já estava com uma rotina que se você que está nos assistindo quiser saber um pouco mais disso, pode falar comigo ou com uma amiga para entender o processo através de uma consultoria ou mentoria gratuita, tá? E o que eu fiz? Essa para mim foi uma surpresa, eu confesso. Eu apliquei 3 estratégias, né? Que eu vou falar no final. Mas normalmente eu aumentava de peso. E aplicando essas 3 estratégias, na volta eu tinha eliminado 1,9 kg e reduzido algumas, eu não lembro se foram 11 centímetros de circunferência abdominal, que são as duas, o parâmetro melhor é a circunferência abdominal. Mas eu fiquei pasmo, porque geralmente eu voltava com mais peso. E acredite, eu comi doce, foi festa de aniversário da minha esposa, foi festa de aniversário da minha irmã, no hotel, e comimos de tudo, tinha vontade de tudo, só que com as 3 estratégias, que se você ficar até o final eu vou falar, senão não vou falar, eu consegui fazer do meu peso, ou seja, da viagem, curtir a viagem e manter meu peso. Aliás, eliminei 1,9 kg. É, eu falando disso, mas olha, vou falar dessa viagem que eu consegui manter o peso. Passei 7 dias dentro de um cruzeiro, tudo incluído, né? E, e o que é que aconteceu? Eu priorizei o tema da próxima live. Próxima live a gente vai falar sobre proteínas e fibras. Perfeito. Então, eu comi diversos tipos de proteína, inclusive proteínas que eu não estava acostumado a comer. Peixes diversos, caranguejo gigante do Alasca, lula, enfim, até iguana eu comi nessa Uau! viagem. E aí, o que é que aconteceu? Como eu estava comendo de tudo, inclusive sobremesa, eu imaginei que eu tinha ganho peso. Só que eu estava com muita disposição, certo? Quando cheguei na minha cidade, fui pesar e medir, eu estava com o mesmo peso, eu tinha ganho massa muscular, tá? E tinha conseguido manter as medidas. Aí, eu deixo para você também uma dica. Nesse cruzeiro, a bebida alcoólica não era inclusa. Então, dos 7 dias, eu devo ter bebido bebida alcoólica, no máximo uns 4 dias. E essa é um dos calcanhares de Aquiles. Ah, meu, mas eu não bebo. Mas, por exemplo, eu cheguei ontem de viagem, fui fazer um trabalho comunitário que a gente faz no Grupo Bike Astronomia, fui para o interior, lá para as crianças em situação de risco, etc. E aí, o que é que a Neide tinha comprado, tinha deixado me esperando? Duas coisas que eu realmente aprecio muito.
suco natural de tangerina. Aí eu tomei um copão de suco natural de tangerina. E depois tomei um meio copo de suco de maçã. E eu lembro, Ricardo, quando a gente ia para Alemanha, França, Estados Unidos, anos atrás, por que anos atrás? Porque hoje a gente não faz mais isso. A gente comprava um galão de suco de maçã. Inclusive, se você for para a Alemanha, vá lá e compre o seu galão de suco de maçã, porque tem tanta variedade, tem tantos sabores diferentes que eu acho que vale a pena. Mas o suco de maçã, ele tem, assim como de laranja, assim como na maioria dos sucos, tem um alto índice glicêmico. Então, a chance dele se transformar em celulite, em gordura, é gigante. Eu brinco com as minhas clientes que ele passa da boca já direto para a celulite. Tá? Então, anote aí. As calorias líquidas, às vezes você está consumindo e não está computando. Tá? Então, preste atenção nisso. Tome seu suco de maçã, tome seu suco da fruta exótica para onde você for, tome o seu suco, porém, lembre que não é como eu tomava, um galão. Tá bom? Isso faz muita diferença. Que mais, Ricardo? A gente pode prestar atenção nas viagens, ter prazer e, de repente, funcionar tudo bem. Vamos Uma das começar já? dicas Sim. uma das dicas ou uma das estratégias inteligentes seria se você vai para uma cidade que primeira vez que visita e tem pratos típicos, curta o prato típico e deixe as outras opções que você tem acesso quando está em casa de lado. Porque às vezes a gente faz escolhas que não são inteligentes. Então, quem bem escolhe as exceções, dificilmente perde o controle. Então, é só escolher. Por exemplo, eu lembro que uma vez a gente foi para Prado, a região de Prado, aqui do sul de Bahia, que é uma região muito linda, são praias lindas, são 80 quilômetros de praias, e na época que nós fomos, foi 2013, final de 2013, dezembro, e eles têm um festival de culinária no mês de outubro. Então a gente fez uma extravagância, foi um rodízio de restaurantes dos que tinham ganho, ou seja, fomos ao primeiro lugar, que ganhou o primeiro lugar, fomos ao terceiro e eu acho que ficou o quarto. Foram três restaurantes no mesmo dia, imagine. Isso foi um exagero. E é óbvio que a gente aumentou de preço. Só que com as estratégias que a gente aplica, que ensinamos às pessoas, eu já logo vou falar, de fazer, por exemplo, sempre quando você viaja, se movimente. A última viagem que nós fizemos no exterior, que foi a Chile, eu lembro que mesmo nesse período, que estava frio, eu me movimentei. Curti a viagem, curtimos a viagem, e comemos, lembra, América, naquele restaurante maravilhoso, dando prioridade às proteínas, que esse é um ponto importante. O que mais? Na viagem a Cuba, que eu sempre tenho muito lembrança disso, as três estratégias que eu apliquei foram o jejum, passei horas sem me alimentar de forma voluntária, isso ajuda muito, né? A segunda foi suplementar, se você tem interesse, e vou te dizer, todo mundo precisa de suplementação. Não é que porque seja suplemento é algo complementar, não. A nossa alimentação, e nós somos especialistas nisso, está carente de nutrientes. Então, essa suplementação me ajudou muito. E outro foi me movimentar bastante. Eu, em Cuba, geralmente, pela situação que existe, né, a gente se movimenta muito. E eu percebi que aplicando essas três estratégias, quando eu voltei, eu estava com menos peso do que eu tinha quando saí de viagem. Que eu sempre controlo, que essa é uma das outras estratégias que você pode fazer. Não é para que você fique com paranoia ou fique, eu não posso, eu vou estar precisando me pesar toda hora. Não, mas é observar o corpo, como está e o que acontece durante os processos que você está fazendo. Então, isso me ajudou muito e me ajuda até hoje.
Teve outro episódio, Mickey, que eu lembro em 2015, que eu viajei com minha esposa e um amigo para Rio de Janeiro, já morando aqui em Salvador, e nós íamos para a passeio mesmo, para curtir com ele. Era a primeira vez que ele vinha para cá, ele mora em Estados Unidos. E acredita, a gente foi uma extravagância. Tínhamos marcado um casamento que íamos participar de um casamento de um casal de amigos em janeiro, 18 de janeiro de 2016, eu lembro como hoje. E eu levei o terno, mas não levei a gravata. Você sabe que em eventos sociais você leva a gravata para fechar o terno, porque é mais elegante, né? Eu sabia que não ia fechar o terno. Era o dia antes de voltar para Salvador. E acredite, eu aumentei de peso uns 6 quilos. É comum, Eita, mas eu já estava consciente disso. Na próxima semana, como eu já tinha uma experiência nessa estratégia que eu aplico, eu tinha eliminado 4 quilos e depois esses outros 2 quilos, isso foi com o tempo. Então, essa é a dica. Se conhecer a si mesmo, essa é a primeira coisa, né? Saber as estratégias, entender isso. E aí você vai me perguntar, Ricardo, como vou aprender isso? Aí está o pulo do gato, como falam por aí. Nós somos profissionais nisso, o Maker e eu. E se você está interessado, se até agora você está gostando do que estamos falando para você, ou você lembrou de alguém, compartilhe a live, a gravação, e ainda coloca aqui viagem nos comentários, que nós vamos entrar em contato contigo para te explicar como você pode ter uma vida mais plena e saudável e ainda viajar com prazer e sem ter que se restringir no que você gosta de comida. Não é verdade, América? é verdade. E olha, gente, anote aí. Escolha as suas exceções. O Ricardo já falou. Os pratos típicos, as comidas mais gostosas. Agora, faz 2 horas, eu estava arrumando minhas coisas e encontrei uma nota da, da viagem para o Panamá. Então, Ricardo, tinha nota das tortilhas que eu comprei, tá? Enfim, aí misturei com proteína, com frango, com queijo, etc. Então, em vez de fazer um sanduíche de trigo com pão, eu fiz um sanduíche de tortilha panamenha. Então, foi uma coisa bem diferente. E, ao mesmo tempo, não foi nada de outro mundo. Outra dica que o Ricardo também já falou, mas eu vou colocar em letras para você anotar aí. Evite você sentar à mesa com muita fome. E não comece com os petiscos. Já comece com a salada, ou, se você quiser, até mesmo com a proteína. Tá? Isso é válido, na verdade, para qualquer refeição que você faça, em casa e fora de casa. E evita sentar com muita fome, senão você vai. O cérebro ele leva, em média, ou até mais, de 20 minutos para registrar que tem comida no estômago. É. Então, é por isso que o fast food, a comida rápida, você acaba comendo muito. Tá? Porque comeu aquela porção. Eu conheço gente que come 1 quilo, porque come mais de 1 litro de comida, porque o cérebro não registra. Tá? Inclusive, no sábado foi? No sábado, eu almocei com uma pessoa lá nessa ilha, para dizer que eu fui ajudar lá a comunidade, tinha uma descendente de japonesa, né? Então, japonês, uma senhora japonesa. Ela falando que o avô dela, com 94 anos, ainda está por lá e dizia: saia da mesa antes de se sentir plenamente satisfeito. Por quê? Porque você só vai se sentir plenamente satisfeito quando você colocou muito mais comida do que precisa, justamente por esse atraso entre o volume aqui no estômago e o cérebro perceber isso. Tá? O Ricardo também já falou, continue se movimentando. Eu estou com a minha batata da perna aqui dura, que nem pedra, Ricardo, tanto que eu andei na areia, lá nos locais. Tá? E, enfim, anote, lembre, reveja essa live, mande brasa, escolha suas exceções, nunca chegue a refeições com muita fome, movimente seu corpo todos os dias, lembre de contabilizar as calorias líquidas, tá bom? Então, lembre-se também, claro, de você deve guardar as boas lembranças.
e não só os quilos extras da viagem, tá bom? Frequentemente não precisa os quilos extras. Então, o Ricardo já vai começar a encerrar, vai falar também um pouco da próxima live e vai dar as últimas recomendações para vocês. Se você lembrar das três estratégias, escolher bem as refeições, nunca estar com fome na refeição e se movimentar, você pode curtir a viagem. Se você conseguir fazer isso e ainda como brinde eu te dou uma estratégia extra. Se você sair depois de uma refeição assim extravagante e fazer uma caminhada que você consiga falar mesmo um modo ofegante, mas conseguir fazer frases completas, 15 minutos, isso vai a controlar o fluxo do excesso para os músculos. Essa é uma estratégia extra de um hack metabólico. Então, na próxima live, eu te convido, se você gostou do que nós falamos até agora, convide todas as pessoas que você conhece, familiares, amigos, que nós vamos tratar de um tema que está relacionado com isso, né? Que é a saúde intestinal e alguns pontos importantes, proteínas e fibras, a função dentro da nossa saúde intestinal. Toda segunda-feira, anota aí, toda segunda-feira você tem um compromisso com você e com a sua família, 19h30, segunda-feira, para aprender algo novo. E vou te deixar um recado que eu aprendi há uns anos atrás. Precisamos aprender o básico sobre saúde para tomar as melhores decisões e escolher os melhores profissionais. E eu desejo que você tenha uma excelente noite, uma excelente semana e que você venha conosco na próxima semana. Até a próxima mensagem, até segunda, 19h30. Saúde e sucesso. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Boa noite.